Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Momento com de Agilidade. Então, nesse momento, esse é o momento, na verdade, uma oportunidade para todo profissional, seja de agilidade ou não, em vivenciar a cultura ágil e até poder ampliar as suas oportunidades. Hoje, a oportunidade que nós estamos trazendo para vocês é da gente começar a descomplicar um pouquinho do que seria o disciplina Agile, já então entrando um pouco no tema. Então, antes da gente começar realmente nesse bate-papo e a falar sobre o tema, antes vamos nesse esquenta, por assim dizer, eu aproveito já agora para me apresentar. Meu nome é Carla Barros, eu sou gestora de projetos e gestora de programas, formadora, trabalho na área de agilidade como gestora de projetos de agilidade. Sou também, participo do PMI Portugal e sou uma apaixonada por ajudar pessoas, projetos, desenvolvimento de contextos, negócios. Então, isso que é a minha paixão, gestão de projetos, gestão de pessoas é de fato minha paixão. E hoje aqui nós temos um convidado, quer dizer, nós dois aqui somos convidados um do outro, por assim dizer, onde eu vou estar aqui ao lado do Alisson Laurentino, amigo meu, que é para a gente discutir sobre o tema disciplina Agile. Alisson, é com você. Boa noite, né, Carla? É um prazer estar aqui nesse momento contigo e poder, né, compartilhar um pouco sobre experiência, trazer um pouco do DA, né, disciplina Agile, desmistificar um pouquinho. Mas me apresentando, eu sou Alisson Laurentino, trabalho com agilidade tem uns 5 anos, com um projeto um pouquinho mais, 8, 9 anos já. Atualmente estou como Agile Coach, trabalho muito com a parte de transformação digital, trabalho também com a parte de entregar valor, desmistificar o que faz sentido ou não. Então, cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem sua expectativa de trabalho, de integrar e trazer realmente o que faz sentido. Nesse momento, estou muito feliz de estar com a Carla. Tá bom? Então, Carla, fica à vontade. Eu não tenho um currículo como o seu, mas também a gente está muito somos mentores e apresentadores do Universo Ágil, onde estamos nesse momento. Então, Carla, iniciando, fala de disciplina Agile, DA, mas o que é realmente? Tu pode compartilhar com a gente? Eu acho que era interessante, Alisson, nesse momento, a gente dizer que foi o DA que fez com que a gente se conhecesse, né? Verdade. Então, é uma breve história, e eu ia te pedir para você contar em um minuto como é que tudo começou. Perfeito. Então, assim, só para compartilhar com todos, conheci a Carla pelo LinkedIn, é uma publicação que ela fez sobre DA, tem um pouco mais de um ano já. E no ponto específico, né, foi mais uma crítica, e eu posso compartilhar com todos, foi uma crítica bem construtiva, e desmistificar e tirar até meus preconceitos quando a gente fala um pouco de EA e quando a gente não tem alguma informação específica para isso. Mas foi através dessa postagem da Carla que eu mandei uma mensagem, que eu compartilhei, e ela mandou uma mensagem no chat para mim no LinkedIn, a gente começou a trocar ideias, discussões, e estamos aqui agora, né? Então, respondendo essa pergunta, então, o que seria o DA, por assim dizer? O DA, ele é um conjunto de ferramentas, basicamente é isso. Ele não é um framework, ele não é um método, ele não é uma prática, ele é um conjunto de ferramentas mesmo. E o que a gente chama de conjunto de ferramentas? Pensa no DA como se fosse as ferramentas que ajudassem a fazer a cola. Ou seja, quando você usa DA, você não precisa usar o DA, ou seja, o DA não exclui os outros. O DA, ele é um guarda-chuva, por assim dizer, que abaixo dele estão as ferramentas. E as ferramentas são o Lean, o Scrum, o Kanban, métodos, abordagens de gestão de projetos tradicionais,
abordagens de gestão de projetos adaptativas e outros. E, portanto, o GA é como se fosse, o GA é, na verdade, a umbrella, a sombrinha, que está transversal e que ajuda a integrar tudo isso. E, portanto, quando nós dizemos esse projeto, ou esta empresa, ou esta área usa disciplina Agile, significa que, na verdade, ela pode, dentro do contexto dela, dentro de algumas regras, obviamente, escolher qual a melhor ferramenta quais são as melhores ferramentas para, então, gerir o seu projeto, executar o seu projeto. Então, Carla, tu está falando que o DA é um conjunto de práticas, me corrija se estiver errado, é um guarda-chuva. Então, eu não preciso utilizar tudo de uma só vez, pelo que eu entendi. Então, dependendo do contexto, dependendo da problemática, pelo meu conhecimento, né, o know-how que possa ter em relação ao DA, verifico que possa encaixar melhor para resolver aquela problemática, entregar o valor para o meu cliente. É nesse sentido? Exatamente. Uma das primeiras... Eu vou dar um pouco o contexto. E por que eu estou falando tanto a frase contexto? O principal lema do Jay é o contexto é o que conta. E quando eu falo lema, eu falo princípio. Então, o contexto é o que conta significa que antes de nós darmos um passo, de escolhermos, olha, vamos fazer Scrum, vamos fazer Kanban, vamos seguir um projeto preditivo, o que for, vamos primeiro analisar o contexto onde nós estamos inseridos, o que realmente é necessário gerir aquele projeto, ou aquele programa, ou aquela iniciativa. E quando a gente fala contexto, a gente está a falar de qual é a empresa, qual é o número de pessoas na equipa, qual é a equipa que eu tenho, o perfil das pessoas, qual é o projeto, a empresa onde eu estou inserida. Porque o mesmo conjunto de ferramentas que eu vou utilizar para um projeto dentro da mesma empresa pode não ser um conjunto de ferramentas mais adequada, por assim dizer, para outros projetos na mesma empresa. Dúvidas? Ficou claro? Não, ficou, tu falou muito de contexto, né? Então, o que não existe uma bala de prata, né? Independente do método, independente do que possa utilizar. Tu falou muito que o DA, ele pega muito, é um guarda-chuva que dependendo da necessidade, dependendo realmente da problemática, do contexto, né? Tu frisou muito isso, eu posso utilizar ou não. E no final eu estou querendo entregar o melhor resultado possível para o meu cliente. É nisso mesmo, não é isso? Você falou um ponto interessante que é também dos princípios e práticas do DA é uma vez que entender o contexto não significa só entender a equipe, entender o projeto, mas entender as cadeias de valor que serão envolvidas ou que precisarão estar envolvidas nessa iniciativa ou nesse projeto. Então, a entrega de valor, o mapeamento do fluxo de valor são também dos pilares do Disciplina Agile. Então, entender o contexto e entender os fluxos de valor são as principais atividades, por assim dizer, os principais pilares do Disciplina Agile, como se fossem os momentos zero antes de começar qualquer atividade no Disciplina Agile, qualquer projeto. E tem uma coisa muito interessante, desculpa te cortar, só uma curiosidade, imagina, só uma curiosidade que é, o Disciplina Agile, ele nasceu dentro da IBM, ele nasceu em 2012, e ele veio se aperfeiçoando. Em 2014, ele se torna muito robusto, ele sai da IBM, é criado um consórcio de profissionais que contribuíram para que o Disciplina Agile pudesse evoluir, ganhar mais maturidade. E em 2019, o PMI compra o Project Management Institute, compra o Disciplina Agile e incorpora o Disciplina Agile
dentro da sua gama de ofertas de produtos e conjuntos de ferramentas. Essa é uma curiosidade interessante, porque muitas pessoas, como o DA ainda é uma coisa nova, muitas pessoas associam o DA ao PMI. Sim, nesse momento, mas surge na IBM em 2012, então não é uma coisa tão nova, por assim dizer. Já alguns cases studies que ocorreram nos Estados Unidos entre 2012 a 2019, que também pode servir de referência para quem quiser entender mais sobre a disciplina Agile. Desculpa ter te cortado. Tranquilo, não, mas era isso mesmo, cara. A gente falou muito de DA, começou a falar de disciplina Agile, mas um pouquinho de história, né? Como surgiu, tu já acabou de falar que surgiu pela IBM, hoje está com o PMI, a gente está falando realmente em qual momento a gente pode utilizar o DA, deu uma visão realmente bem, que é um guarda-chuva, né? Boas práticas em relação ao nosso cinturão, né, de agilidade, do próprio DA também fala isso, mas eu te pergunto assim, falam de benefícios, né? A gente fala de contexto, mas utilizando o DA num contexto que cabe ele, num contexto que a gente possa realmente utilizar as boas práticas do DA, como é que eu consigo, o que eu consigo ganhar com isso? Essa é uma pergunta interessante que não vai ser uma resposta fácil. Isso por quê? Porque não é uma relação direta, se eu fizer isso, se eu fizer essa prática, se eu fizer isso do Jay, eu vou ganhar isso. Não é tão simples. Primeiro, a gente tem que voltar um pouco atrás, entender mais do Jay, que é qual é a sua entrega de valor? Qual é o valor que você quer entregar? Antes da gente só pensar na questão do benefício, o que eu vou ganhar, mas é o que eu vou entregar. E por quê? Porque você precisa também perceber será que o Jay realmente faz sentido para você? Isso por quê? Porque o Jay, como ele é um conjunto de ferramentas, isso significa que dentro do mesmo projeto, e quando eu falo um projeto grande, com diversas iniciativas, você pode ter o Jay, ele abrange 6 ciclos de vida. Isso significa que você pode, dentro do mesmo projeto, você pode trabalhar partes desse projeto como um ciclo de vida agile, outra parte do ciclo de vida como preditivo, outra parte do ciclo de vida híbrido, entre outros. Então, você tem que verificar, antes de pensar nos benefícios, é realmente o meu contexto pede disciplina agile? E eu posso já dizer que você pode fazer disciplina agile para praticamente todos os contextos, uma vez que ele tem 6 ciclos de vida, abrange praticamente a maior parte, se não quase todas as abordagens e ciclos de vida de gestão de projetos. Mas vamos voltar à questão quando você pensa ok, vou usar o disciplina Agile nesta parte ou nesse meu projeto, a segunda pergunta é, qual é o fluxo de valor que você quer trabalhar? Porque o disciplina Agile, ele fala muito de fluxo de valor, muito da simplificação, do business agility, da agilidade de negócios. Então, você vai ter muitos benefícios, sim, mas se antes você souber o que você realmente quer alcançar. Quais são os benefícios para ser também mais clara e os benefícios mais transversais, por assim dizer. O J, ele é muito flexível e uma das características do J é a característica também principal, que é Way of Working, que o PMI chama de WOW, W-O-W. E o WOW, que é Ways of Working, isso significa que toda e qualquer equipe que usa GA, ou empresa, ou projeto, tem também na sua matriz, nas suas características, desenvolver a equipa. Isso também é um benefício do GA. O GA traz todo um conjunto de ferramentas, de técnicas, de sugestões
de como você também trabalhar a equipe, não só trabalhar o projeto, não só trabalhar o fluxo de valor, mas também trabalhar a equipe. Para cada proposta de solução, de sugestão de ferramenta, o Jay já traz o trade-off, ou seja, ele te diz, se você, ele te sugere, melhor dizendo, se você tem uma equipe com essas características, ele vai te ajudando a tomar a decisão de qual a melhor método, qual a melhor prática, então, para promover essa equipa. E para cada uma dessas práticas, ele te dá os trade-offs, que é, ok, o que é bom, o que não é tão bom, qual é o que prós e contras, por assim dizer, de cada uma das práticas. Então, isso também é um dos benefícios do Jay. Ele te ajuda na tomada de decisão. Então, eu posso dizer que transversalmente a todo e qualquer projeto ou empresa, você tem 3 grandes benefícios, que é trabalhar a equipa, a flexibilidade, e ele é um conjunto de ferramentas que vai te orientando na tomada de decisão de qual o melhor passo, de qual a melhor ferramenta utilizar naquela parte, naquele momento no projeto. Uma boa aula, viu, Carla? Parabéns. Tem alguns pontos que eu achei bacana e frisando para compartilhar com todos, mas vamos dar só um oi e boa noite para quem mandou mensagem para a gente. Tem a Marília, minha esposa, né, tá dando um oi e boa noite. Carlos Cabreira também. A Viviane Melo, que é um PO que trabalha comigo na Bemol Digital. Alice Silva, desculpa. O próprio Andrezão tá aí, o Hidalgo Júnior, a Bárbara também tá aqui no Agiliza Ceará. Mas 2 pontos que chamaram a atenção, alguns. Falou de Business Agility, ou seja, agilidade para o negócio, realmente o valor que a gente consegue entregar para o nosso cliente. No final, a gente tem que entregar realmente resultado, esse é o objetivo. Ninguém está falando realmente de filosofia de abraçar a árvore, por mais que é interessante focar em desenvolvimento de pessoas, tu falou muito sobre isso também, Carla, mas está falando realmente de Business Agility e entrega de resultado. Pegando Business Agility, pensando em desenvolvimento de equipa, só para compartilhar também, a Carla é brasileira, mas mora em Portugal há 300 anos já. Mas então ela vem falando de equipe, eu só escutando, ó, algumas pessoas que não conhecem a Carla, ela mora em Portugal. E só para frisar, aqui vai dar 8 horas em Fortaleza, no horário de Brasília. Carla vai dar aqui, ó, da meia-noite aí a 11 horas. Como é que tá aí o horário? Meia-noite. Meia-noite. Então, só para compartilhar com todas. Só curiosidades. Mas assim, voltando ao assunto, a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente fala de business agility, a gente fala de um cinturão realmente de boas práticas, mas um ponto que vem falando muito, e foi, acho que a primeira pimenta que eu tive junto contigo, foi iniciando aquele meu preconceito e a falta de informações sobre o DA. Tu deu uma breve história sobre onde surgiu, hoje está com o PMI. Aí a pergunta foi, por que o PMI começou nos últimos anos, trazer essas abordagens mais ágeis, né, das práticas ágeis, para realmente incorporar, aí tu me corrige se é para incorporar ou para incluir, depende do contexto, porque o PMI começou a ver isso, e se a gente for pensar num próprio manifesto, que está, creio, com 22 anos mais ou menos, seria algo mais tardio, aí botando a pimentinha. Primeiro ponto, porque o PMI começou a ver isso, a incorporar agilidade, até criar, trazer o GA, né, para o próprio PMI, e por que houve essa demora? Tu poderia trazer uma visão de quem é afiliado do PMI e quem está muito envolvido e trabalhando com gestão de projetos? Essa é uma questão bastante interessante. Eu não vou saber responder a todos, mas eu vou contar de tudo aquilo que eu sei do que tem passado e do que eu tenho conhecido. Então, eu sou voluntária do PMI desde 2007, então, desde 2007 até hoje. Então, primeiro no PMI Rio, depois, quando eu vim para Portugal, PMI Portugal, e desde 2020 eu faço realmente parte do board do PMI Portugal, sendo vice-presidente de desenvolvimento profissional do PMI Portugal. O PMI,
ele surge em 1969 e ele lança as bases para a carreira de gestão de projetos. E quando ele lança os primeiros livros, as primeiras certificações, como não havia nada praticamente, né, você percebe que foi rapidamente teve aquela adoção e as pessoas foram adotando. Entretanto, em 2001, quando vem o Manifesto Ágil, na verdade, não vem contra o PMI, por assim dizer, não vem contra o PMBOK, porque eu lembro que, na época, eu tirei a certificação do PMI em 2007, e eu lembro que em 2007 até 2012, mais ou menos, depois até 2015, quem era ágil, quem já trabalhava em agilidade, era quase que contra o PMI e vice-versa, por assim dizer. Entretanto, não podemos deixar de, e claro que o PMI, como uma instituição sem fins lucrativos, que é o PMI, mas hoje o PMI é a maior instituição em gestão de projetos do mundo, ainda é nesse momento. É claro que não poderia deixar de notar os números de sucessos, de casos de sucesso, melhor dizendo, os que a agilidade já vinha a implementar. O PMI, ele adota formalmente o discurso da agilidade a partir de 2015. Então, se você diz assim, será que houve realmente um tempo de demora? Aí a gente tem que comparar houve um tempo de demora com relação ao quê? Se foi ao lançamento do Manifesto Ágil, sim, são 14 anos que eu não vou saber justificar por que demorou tanto tempo. Agora, nós temos que pensar o seguinte, até 2010, o ágil, eu vou chamar de embrionário no sentido de que o ágil ainda não tinha força que tem hoje. Até mesmo se nós pegarmos os históricos dos movimentos e dos inícios do ágil no Brasil, a gente vê ali começando em 2009, por assim dizer, e vai ganhando força, tipo em 2011, 12, 15, até o que é hoje. Então, se nós compararmos a integração do ágil dentro do PMI a partir de 2015, já não é uma demora tão grande, por assim dizer. Entretanto, quando o PMI adota o ágil, e eu falo adotar o ágil na sua generalidade, o PMI, ele realmente incorpora e cria um corpo de certificações e cria um corpo de boas práticas, entre outros. Se você me perguntar por quê, eu diria a minha opinião, como nós dizemos no Jornada Ágil, dentro do universo ágil, meus dois cêntimos de contribuição eu acredito que é inegável quando você olha, e há estudos e há estatísticas na internet, de quantas pessoas tiraram certificações ágeis, e eu não falo de PMI, mas globalmente, quantas pessoas tiraram certificação ágil, e o número de retornos, de estudos de caso que a agilidade começou a trazer, é inegável que sim, ela traz e trouxe muita coisa boa, e é inegável que o PMI não poderia deixar de passar essa oportunidade. Agora, se você me pergunta, e aí essa é uma curiosidade por que ele vem com disciplina agile? E aí tem uma história muito, muito curiosa o que é o disciplina agile? É um agile disciplinado. Ou seja, não é. E aí, o que nós temos que pensar? O que caracterizava antes o PMI, o PMBOK e a gestão preditiva? Os marcos de controlo. Isso também é uma outra curiosidade, que aqui em Portugal nós falamos controlou e não controle. Então, pronto, foi só um adendo na questão. Então, o que a gente tem na gestão preditiva? A gente tem muitos marcos de controlo. Então, e o que a gente tem do outro lado no ágil? Nós não temos tantos marcos de controlo com a mesma conotação que a gente tem no preditivo, por assim dizer. Então, o que o DA faz? Ele faz com que não seja tão sem marcos de controlo, porque é claro que o Agile tem muito planeamento e tem muito controlo, mas
não são tantos pontos de controle quanto você tinha no preditivo, mas também não é sem nada de pontos de controle como tinha no ágil. Então, a disciplina Agile, ele traz o que ele chama de marcos leves, que são pontos de controle leve que vai em conformidade com o ágil e também vai em conformidade com a gestão preditiva. E é muito engraçado porque dificilmente as pessoas param para pensar o que é a disciplina Agile, o que representa. A gente fala muito em GA, e a gente acaba perdendo esse contexto todo. Mas o GA é um ágil disciplinado, onde você coloca ali alguns pontos de controle. Só pegar esse ponto que falou, Carla, de controle aqui, o ponto de que os marcos que a agilidade traz, dependendo do framework, do método que está sendo utilizado, a gente dá muita visão em relação de o que vale a pena para aquela situação, contexto, a cultura da empresa, de ter esse controle de visibilidade, o controle de um marco que a gente fez até o momento, é um ponto realmente de alinhamento estruturado. Então, a gente traz muito isso. Quando falou assim que antes, na versão anterior do PMBOK, na gestão tradicional, né, que tinha o marco de controle, quando falou mais a fundo, ou então mais marcos ainda, né, às vezes acontecia um microgerenciamento, dependendo como está sendo utilizado a gestão tradicional, e hoje, utilizando o Agile, independente do GA e outras práticas, a gente sai um pouco desse microgerenciamento, compartilha realmente a responsabilidade, não do todo, mas uma responsabilidade a nível de time para poder entregar realmente o que faz sentido com valor, ligado ao Business Agility que tu falou antes também. Então, a gente começa a entender, eu acho que casa muito tu falou, Carla, que hoje o controle, no caso, ele está mais leve. É nesse sentido que tu estava trazendo para a gente? Sim, não. O sentido do disciplina agile é no sentido de porque nós temos que pensar como é que era antes na gestão preditiva. E eu falo antes porque eu vejo também que agora o discurso está mudando um pouco no dia a dia. Você praticamente um mês ou a cada alguma entrega você tinha um ponto de controle mesmo, ou seja, você tinha relatórios, você tinha pontos de situação, você tinha calcular desvios, entre outros. E isso chegou a ser, como você falou, um microgerenciamento, e que foi para um outro lado do discurso, que foi o tempo que se gastava em gerar inúmeros relatórios, inúmeros PowerPoints, inúmeros indicadores de um período que tinha passado, e depois de uma semana ou 3 semanas depois, praticamente aquilo ali já seria mudado e muito. E nós temos do outro lado, quando a gente fala em agilidade, e eu falo de agilidade como um todo, a gente tira um pouco esse peso, por assim dizer, dos relatórios de pontos de status serem as únicas formas, por assim dizer, de você perceber o estado do projeto, e você traz essas informações mais de forma democrática para toda a equipe. E é uma informação que vai sendo controlada dia a dia, em tempo real, por todos. Então, é essa questão do marcos de controle que é você, do lado do ágil, você praticamente, você quase, e quando eu falo ágil, eu falo teoria pura, ok? Eu quero dizer, quando você lê na literatura, você não vê tantos relatórios, tantos indicadores, você tem os principais indicadores, na verdade você tem vários indicadores, mas você vê sempre que é utilizado pela equipe para a equipa. Quando a gente olha para uma gestão mais preditiva, o que você tem na literatura? Sempre o gestor de projetos a coletar várias informações e a gerar relatórios. Não há certo ou errado, nem há bom nem mal, há contextos e projetos. Quando você tem no GA, o que você tem? Você tem um pouco dos dois. Você não tem nem tanto vários relatórios, vários pontos,
de situação, e quando eu falo relatórios, eu já cheguei a fazer alguns relatórios de 50 páginas, relatórios de pontos de status, eu não estou brincando. E você nem tem mais isso, mas você também não tem do outro lado, por exemplo, na agilidade, quando ela diz nas paredes as informações com os indicadores dos projetos, burnout, o burn-up, o burn-down. Ou seja, o Jay é uma mistura dos dois. É parte de um, é parte do outro. Por isso que ele fala pontos de controle leve. E também quando você olha para uma preditiva, gestão mais tradicional mesmo, você vai ver que há uma série de recomendações de onde você colocar pontos de controle no seu projeto. Quando você vê na literatura sobre GA, você vê que não tem tantos marcos, você não tem tantas sugestões de ponto de controle. Na verdade, o GA só sugere 5 pontos de controle para todo o projeto, enquanto que no tradicional, no preditivo, a gente tem muitos mais pontos de controle. Ficou mais claro agora? Ficou. O meu ponto, vamos lá, eu cliente, escutando falar de outros frameworks, de outros métodos, escutei falar agora de GA. 2 pontos. GA, ele vem realmente com alguma facilidade de trabalhar a gestão híbrida. Aí eu te pergunto, o que seria essa gestão híbrida também para compartilhar para quem está assistindo a gente? E outro ponto, realmente, eu vi alguns benefícios, Carla, mas existe um plus, um ponto crucial que, pô, utilizando o GA, talvez em algum contexto específico, poder até colaborar conosco também, seria mais interessante utilizar e o que a gente poderia chegar a alcançar. Falou alguns pontos interessantes, explicou um pouco mais, mas o ponto é esse, por que usar o GA? Entendeu? O que é que chamaria realmente, quais são as dores que eu poderia resolver para os nossos clientes com o GA? Entendeu? É mais aquele ponto, aí eu quero saber de ti, com a tua vasta experiência e entendimento do disciplina Agile, como é que tu poderia contribuir com isso? Eu vou te dizer assim, eu vou te jogar outra pergunta que é, por que não usar? Porque, assim, uma vez que o DA tem 6 ciclos de vida, e ele tem ciclos de vida desde projetos para inovação, que são puramente inovadores, que é o que ele chama de ciclo de vida exploratório, como o DA tem abordagens, ferramentas para ciclos de vidas mais tradicionais. Então, ele tem uma ampla muito grande. E o DA, voltamos ao início, que é você não precisa abrir mão do Scrum, você não precisa abrir mão do Kanban, do que for, você pode continuar usando o que você está a usar, e o DA te ajuda nessa cola, por assim dizer, que é exatamente esse conjunto de ferramentas para juntar as peças, por assim dizer. Agora, quando é que o DA... desculpa. Frisa esse ponto, e eu acho que um ponto muito importante, principalmente para empresas que estão fazendo a transformação digital, que estão trabalhando com agilidade, que pensam, pô, se eu utilizar o GA, eu vou ter que jogar tudo fora do que eu fiz, todas as dores, todos os problemas, todo investimento, né? A gente está falando realmente de ter um investimento tanto de pessoas, de capacitação de pessoas, quanto também de trazer isso para a cultura da empresa. E eu te pergunto, frisando esse ponto. Então, eu posso utilizar realmente o que eu já estou fazendo hoje, seja Scrum, Kanban, XP, o que for? É isso? É exatamente isso. Você não precisa jogar tudo fora. Você pode continuar de onde você está. A questão é que você vai ter como se fosse uma camada a mais, que vai ser a camada que vai juntar. E por que o juntar? Porque o DA é um conjunto de ferramentas que tem como objetivo simplificar o fluxo de processo. Isso significa, por exemplo, vamos imaginar o DevOps, que é você passar do desenvolvimento, e aqui eu vou simplificar muito o conceito, obviamente, você passa de um lado para o outro. Você tira do desenvolvimento, passa para o deploy, manutenção, entre outros.
Quanto mais eu conseguir simplificar este processo, essa passagem, por assim dizer, mais eu otimizo a minha entrega de valor. E a ideia do Jay é exatamente isso, que é você é uma equipe Scrum, você pode continuar a usar. Você tem uma equipe Kanban, você pode continuar a fazer. A questão é como é que a gente simplifica esse fluxo, esses handoffs. Quanto menos mãos eu for passar, mais melhor será o meu fluxo de valor, mais otimizado, mais simplificado será o meu fluxo de valor. Então, quando você olha para o GA, você vai ver que o GA tem camadas que você pode implementar só a primeira camada, que é a primeira camada onde está a parte de TI, onde está a parte de desenvolvimento, suporte, entre outros. Quanto mais você vai subindo, você chega até o nível mais alto, que é que ele chama do GA Enterprise, ou seja, ele já tem, o próprio GA já tem camadas, fluxos, processos, práticas, ferramentas, de forma a você conseguir simplificar, unir todo o fluxo de valor, desde o mais alto nível até a entrega do produto para o cliente, por assim dizer. Ou seja, desde a estratégia da empresa, estratégia de portfólio, até a entrega da versão 1 para o cliente. Então, e aí vem a questão que é, o GA, para na sua completude, você pode utilizar em todas as camadas, e aí ele se encaixa perfeitamente, como, se por um acaso não for esse o objetivo, então você pode usar o GA somente na camada de desenvolvimento, por assim dizer. Mas o GA, ele é melhor trabalhado, por assim dizer, ou seja, ele agrega mais valor, mais benefícios, quando você consegue simplificar mesmo os fluxos de valor, quando você consegue, por exemplo, juntar a área de segurança, a área da base de dados e a área de desenvolvimento, por assim dizer, e o DA prevê algumas práticas, algumas sugestões de solução para isso. Ficou claro? Perfeito. É uma live aqui de aula muito intensa. E sendo mais leve, né, pegando todo esse conteúdo, arcabouço de experiência que tu tem, Carla, eu não sei como é que tá, eu gostaria também de saber, curiosidade, como é que está o mercado hoje em dia, quando você começa a entender que o GA é esse conjunto de boas práticas, eu consigo utilizar o GA, empresas que já têm algumas práticas ágeis, que não vão jogar todo o investimento fora, como é que tu enxerga hoje a situação das empresas querendo utilizar o GA e como é que tá os profissionais, falou um pouco de certificações, de algum trecho, como é que está o mercado de trabalho em relação, só para a gente compartilhar com a audiência e também falar, né, em um momento mais próximo, sobre as mentorias, que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Nesse momento, nos Estados Unidos, já é uma realidade e já tem lá em algumas vagas dizendo conhecimentos ou até mesmo certificações em disciplina Agile. E aí, antes a gente vai dar um passo, que é a disciplina Agile, hoje, nesse momento, ele tem algumas certificações, ele tem a trilha de certificações, ok? A do de nível de conhece o que é o disciplina Agile, depois o sênior que já sabe utilizar, depois para quem quer ser coach, e o coach aqui muito mais voltado a equipes, isso resumindo de forma geral, e ao consultor muito mais voltados a empresas. Então já há uma trilha de certificações do disciplina Agile. Todas essas trilhas todas as certificações dessa trilha foram lançadas no ano passado. E nesse momento já é uma realidade onde existem vagas realmente nos Estados Unidos que querem profissional com a certificação de coach ou de consultor em disciplina Agile. Aqui na Europa a gente vê começar um movimento, já há muitas empresas que perguntam sobre, por exemplo, treinamento, formação,
e já começa-se a falar sobre a disciplina Agile. Eu sei de alguns casos de sucesso nos Estados Unidos, nesse momento, os casos de sucesso até aquela UK também, no Reino Unido também. A pizzaria Papa John's, eles têm até eles estão dentro do site no Google, vocês podem procurar o Papa John's Case Study Disciplina Agile, que ele conta como é que eles colocaram a disciplina Agile e quais foram os benefícios que a disciplina Agile trouxe para a agilidade no negócio deles. Nesse momento, e aí voltando um pouco para o PMI ano passado, ele lança como, depois que ele termina de fazer a trilha das certificações, ele lança como objetivo realmente investir nas certificações. Então, hoje, para você ter mais ou menos uma noção, o último dado que eu tive acesso, nós já tínhamos ali mais ou menos de 1.000 a 2.000, 3.000 pessoas, se eu não me engano, acho que no máximo 3.000 pessoas certificadas em disciplina Agile. Agora, se nós formos olhar, isso eu estou falando só dos Estados Unidos, ok? Se formos olhar aqui, praticamente tem um ano as certificações, já é muita coisa, entendeu? Agora, se você comparar, por exemplo, não sei se você sabe, mas já são 1,5 milhão de pessoas que têm PMP no mundo. Então, o PMP ainda é a certificação mais tirada dos Estados Unidos, e no final do ano passado a gente já tinha 3 a 5 mil pessoas, não mais do que 5, devo estar errando em alguns números, mas disso de profissionais com certificações em dia. Então, é um mercado que vai crescer, é uma certificação que vai crescer. Agora, como você mesmo disse, o J não é bala de prata, não vai resolver todos os problemas do mundo. Carla, perfeito. E como falou, em um ano, né, lançou no ano passado as certificações, já tem um quantitativo alto. Isso tu pegou números somente norte-americanos, né? Exatamente. Se a gente pegar um pouco mais global, a gente vai ter um número bem maior. Pegando um gancho agora desse momento de agilidade que a gente está aqui no universo ágil, e também para quem está interessado, Carla, ela falou de um histórico, falou dos benefícios, falou realmente alguns cases, certificações. Eu quero colocar em prática, eu quero realmente saber como é que eu posso iniciar, como é que eu posso puxar desse guarda-chuva do DA, algumas práticas para poder entregar resultado, para poder realmente entregar valor para o meu cliente. O como, Carlos? Eu acho que tanto eu estou interessado em saber um pouco mais e poder aplicar o como. Estou já angustiado de dizer, beleza, é muita coisa legal, bacana, vou botar em prática. E aí, Carlinha, a mentoria vem? Como é que faz isso? Compartilha para a gente. Essa é uma pergunta difícil e não existe receita, então a gente não vai conseguir mesmo colocar nesse espaço, nessa primeira live, o como. Vou ficar te devendo esse como mais detalhado, na verdade, vou ficar devendo neste momento a todos o como mais detalhado, porque realmente não é uma pergunta que tem vários cenários, mas eu te diria que o primeiro passo é entender o contexto onde você está. O próprio DA, quando você começa, logo que você começa mesmo a entrar no DA, ele tem uma espécie, eu não queria chamar de toolkit, mas ele tem um conjunto de técnicas, de questões que vão te ajudar a entender o contexto. Ele tem um diagrama que se chama teia de aranha, que parece uma teia de aranha, que quando você termina de preencher esse diagrama, então, se você entende esse contexto e baseado nesse contexto, ele vai te ajudando a dar os próximos passos. Mas esse seria o primeiro passo. Calma, respira. Né? Só para compartilhar com a audiência e para quem for assistir futuramente essa gravação, a gente vai ter, né, mentorias futuras, a gente vai estar lançando no Universo Ágil. A Carla está sedenta para compartilhar o como com vocês, mas relaxa. Como ela falou, existe um contexto, a gente tem que entender.
a situação, entender o que foi feito, como ela falou muito, a gente tem como utilizar o DA com o que já foi feito na empresa, com o que está acontecendo. Então, cabe realmente um entendimento, know-how, mas existem alguns passos que a gente pode passar e mentorar as pessoas que queiram realmente aplicar, que queiram realmente buscar resultado utilizando o DA. Então, Carla, bebe um pouquinho de água, relaxa um pouquinho. Então, assim, só para compartilhar com todos, a gente vai estar lançando brevemente no Universo Ágil as mentorias, tá bom? E se a Carla quer finalizar com algum ponto específico, como é que tá isso? Na verdade, eu gostei da questão do como, acho que é uma questão realmente interessante. E eu acho que fica como recado final, né? É uma pena que já está a terminar, porque estava ficando muito bom. E eu sou apaixonada por gestão de projetos, como eu já tinha dito, o GA é um assunto muito interessante, porque ainda é muito novo, ainda há muita coisa para explorar, praticamente há sempre novidades e cada vez mais a gente vê case studies de sucesso sendo publicados, isso é interessante. O GA também já traz casos de sucesso em transformações organizacionais, o que também fica para os próximos passos, para o futuro ali, como é que o Jay pode colaborar com isso, mas realmente é um assunto apaixonante, então a gente ficaria aqui até amanhã tranquilamente falar sobre isso e discutir ideias e valores, entre outros. Mas o meu recado final é: entenda o contexto e também muito aquela questão que a gente falou no início, que assim, não há a receita pronta, o que importa é realmente entregar valor. Então, o Jay pode te ajudar? Pode, mas se for o caso, por alguma razão, você pode usar o Jay em menos âmbito, em mais âmbito, ou decidir que não, o Jay para o seu contexto pode ser uma bala de canhão, por assim dizer, para matar uma formiga, e fica um dia para um próximo passo. Mas eu acho que mesmo assim vale muito a leitura e conhecer ainda mais sobre o Jay, porque o Jay traz boas práticas, o Jay traz muitos bons conjuntos de ferramentas, muito bons insights de como você melhorar. Então, por mais que você não use o Jay na sua totalidade, acho que vale a leitura pelos insights e pelo conhecimento que ele agrega a você na sua prática mesmo do dia a dia. Era isso que eu queria complementar. Obrigada, Alisson. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Primeiro, eu agradeço. Segundo, como a Carla falou, se deixar, ela vai ficar falando muito tempo, ela tem que dormir ainda. Já é meia-noite lá em Portugal. Mas quer saber da audiência, né? Quem estão conectado com a gente, quem está online conosco até o momento, já são quase 50 minutos já de live de conteúdo, de compartilhamento de informações muito relevante. Mas dois pontos. Um, para quem está conectado, quem está com a gente agora, se tem alguma pergunta a mais, queiram fazer, quero compartilhar. E o que é que estão achando? Né? Esse conteúdo realmente é relevante para vocês? Gostaram? Então, aqui só alguns segundos para vocês. Enquanto isso, agradecer a Carla, né, por ter me convidado, né, para me aprender aqui de camarote com ela. Esse momento é muito rico, poder compartilhar experiência, poder compartilhar conteúdos, para mim é muito relevante. E tanto que nos bastidores a gente estava trocando algumas ideias, como é que seria esse momento, o que a gente poderia fazer. Mas, enfim, eu acho que foi um papo bem leve. Alguns momentos bem técnicos, porque é necessário entender um pouco, mas lógico, a gente vai ter outros papos também, como esse, tá certo? No decorrer das semanas, alguns eventos também para trocar esse conteúdo, trazer vocês mais perto e trocar algo que vale a pena para vocês realmente na parte de gestão de projeto, na parte de agilidade, que o universo ágil está muito nessa pegada com todos, tá bom? Então, Carla, não teve nenhuma pergunta agora. Não sei se tem a ver aqui. E só também lembrar que, assim, todos, como está sendo transmitido para várias mídias sociais, então, qualquer coisa que postarem em qualquer mídia, também a gente vai ler aqui e
vai ter o maior prazer em responder, em falar, então fiquem à vontade para mandar qualquer comentário, qualquer dúvida, a gente está aqui. Até amanhã. Tô brincando. Então, obrigado, Vivi, também um abraço, se cuida, para todos que estão conectados, Bárbara também. Então é isso, a gente se vê nos próximos encontros. Fico muito empolgado, Carla. Obrigado novamente, obrigado a todos que estão conosco até agora. Boa noite para quem está em Portugal, boa madrugada, né? Meia-noite aí já. Um abraço e vamos para os próximos, tá bom? E lembrando, vai ter mentoria futuramente. É verdade. Fiquem atentos, ainda vai vir muita novidade aqui no Universo Ágil e a gente se vê nos próximos dias, ou quem sabe no Jornada Ágil, no 731, na sexta-feira, dentro do Universo Ágil, né? Mas Exato. então, olha, boa noite a todos e até já.